Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com toda a tua família. Hoje nós vamos ler com vocês um novo livro bíblico. É uma carta que Pedro escreveu antes de 67 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta a algumas regiões, cidades, mas nós podemos entender pelo seu conteúdo que essa carta serve também para nós nos dias de hoje. A palavra-chave dessa carta é sofrimento. Os principais personagens são Silvano, né, com seus possíveis relatos, e também as cartas de Paulo são muito referenciadas nesta carta de Pedro. Esta carta faz referência às experiências pessoais de Pedro com Jesus, assim como aos seus sermões do livro de Atos. Pedro confirma que Satanás é o grande inimigo de todos os cristãos e que a garantia do retorno futuro de Cristo fornece o incentivo de esperança. Vamos então ao capítulo 1 desta carta, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vejam que logo no início do capítulo, ele se refere a nós que fomos eleitos por Deus em santificação do Espírito. Ou seja, nós fomos eleitos por Deus para nos santificarmos pela palavra, né? Porque a palavra foi dada a nós pelo Espírito Santo que inspirou os escritores de toda a Bíblia, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, se você obedecer a palavra do Senhor, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Se você não obedecer, então o sangue de Jesus não vai te purificar, porque a nossa santificação deve ser sobre a palavra do Senhor, ou sob, né? Abaixo. Nós temos que nos submetermos à palavra do Senhor como um todo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra
e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Encorajamento a uma vida santa. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então vejam que a santidade não é só para Deus. Ele exige que nós sejamos santos, não é? Essa frase, sede santos, porque eu sou santo, foi Deus quem disse. Então nós temos que nos santificarmos. Como seremos santificados? Jesus, orando a Deus, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. E qual é a verdade? O que é a verdade? Jesus mesmo respondeu neste versículo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, para ficar bem fácil de você decorar. Jesus disse a Deus: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus amados, se Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade, quem somos nós para questionar a palavra de Deus? Quem somos nós para dizermos: mas a Bíblia foi escrita por um bando de homens semelhante a nós, comedores de feijão? Não. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então, basta você crer, do jeito que você crê na existência desse Deus, creia que a sua palavra é a verdade e obedeça-a, sem questionar. Tá bom? Por mais que você tenha aprendido errado, de que pode fazer isso ou aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas se converta à palavra de Deus e siga e obedeça, porque nós fomos chamados para a obediência e não para a desobediência. Se nós obedecermos a Deus e aos seus mandamentos, que são mandamentos, não são sugestões, são mandamentos. Se nós obedecermos a Deus e seus mandamentos, nós estaremos provando a Deus que amamos Ele. Esse princípio está lá
no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21. Jesus mesmo disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus quer ser amado por nós do jeito dele, não é do nosso jeito. Não basta a gente dizer que ama a Deus se a gente não procura conhecer a sua palavra, se a gente não obedece a sua palavra mesmo conhecendo ela, se a gente considera a palavra um livro qualquer, não é? Apenas tinta e papel, não. Se você obedecer a palavra do Senhor, você estará provando a Jesus que você o ama, você será amado pelo Pai, o Filho também te amará e se manifestará a ti. Amém, meus amados? Continuando. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, ressaltando aqui o que Jesus disse através de Pedro, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Eu também recebi dos meus pais uma tradição religiosa familiar, né? Eu também fui ensinado que nós devemos respeitar, devemos cultuar, devemos venerar as imagens de escultura, mesmo que elas fossem de ouro, de prata, de barro, de gesso, de madeira, de ferro, de cobre, qualquer que seja o material. Mas está dizendo aqui, vocês não foram resgatados por Deus pela prata ou pelo ouro, mas fostes resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meus amados, considere a palavra de Deus acima de toda e qualquer tradição, mesmo que você tenha recebido essa tradição dos teus antecessores, pais, avós, bisavós, né? Muitos de nossos pais, avós, bisavós, eles não leram a palavra de Deus. Então, do jeito que eles aprenderam, eles passaram para nós. Mas hoje nós estamos estudando a palavra de Deus para colocar em prática nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos antecessores, que aprendeu errado, não é? Deus é quem vai julgá-los através de sua palavra. Mas nós temos que cuidar da nossa salvação. A salvação é individual, nós não podemos ficar atrelados a uma tradição paterna ou materna. Temos que obedecer ao nosso Pai Celestial, porque disso depende a nossa salvação ou a nossa condenação, não é? Nós temos a vida eterna ou a morte eterna
para nós escolhermos. Se você escolher a vida eterna, você tem que escolher obedecer a Deus. Se você escolher obedecer às tradições familiares, que essas tradições podem estar contrárias à palavra de Deus, não é? Com idolatria, com doutrinas que não estão na Bíblia, você pode estar escolhendo a morte eterna em vez da vida eterna. Continuando, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a nossa fé e a nossa esperança deve estar em Deus e não em pessoas, seres humanos, mesmo que elas tenham convivido com Jesus, né? Nós temos que crer em Deus e em Jesus. Foi isso que Jesus disse lá em João 14, versículo 1. Credes em Deus e crede também em mim. Ponto. Não é para crer em mais ninguém, certo? Só Deus tem todo o poder e todo o amor para nos dar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O exercício do amor cristão. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. É isso que eu estou fazendo aqui agora, meus amados. Não estou gravando esse vídeo para me amostrar, para me aparecer. Não estou pedindo inscrições no canal, nem likes, nem nada. Estou fazendo essa leitura por amor a você e à tua família, para que você conheça Deus e conheça o Filho de Deus e a sua palavra. E obedecendo a Deus, ao seu Filho e a sua palavra, vocês terão a vida eterna. Isso é amor que eu estou fazendo por vocês. Amém? Com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família. Se tiver alguma dúvida sobre este capítulo ou sobre outro capítulo que tenha ouvido, pode fazer a pergunta nos comentários, tá bom? Deus abençoe você e toda a tua família.